Antes da leitura, vamos ter mais um momento de oração. Vamos fechar nossos olhos. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por essa oportunidade de estarmos cultuando ao Senhor, certos de que por causa do Teu Santo Filho Jesus, nossos pecados estão perdoados e, portanto, nos preparamos agora para sermos instruídos, para sermos lapidados pela Tua palavra e pelo Teu Evangelho. Senhor, eu te peço socorro para esse momento, que o Senhor ilumine as mentes e aqueça os corações, e que não saiamos daqui da mesma maneira que chegamos, mas de fato reflexivos e com decisões santas, tomadas diante do Senhor e diante da Tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Apocalipse capítulo 3, vou fazer a leitura do verso 1 ao verso 5. Diz o seguinte: escreve ao anjo da igreja em Sardes, assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Fique alerta e fortalece o que ainda resta e estava para morrer, porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te, pois se não estiveres alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a que hora eu virei contra ti. Mas em Sardes também tens algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas, pelo contrário, reconhecerei seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Podem tomar assento. Irmãos, começamos esse texto então na semana passada e hoje caminhamos para seu fechamento. Na semana passada, assim, talvez um pequeno lembrete, um pequeno resumo da semana passada, e já dando prosseguimento, inclusive, de onde nós paramos. Na semana passada nós paramos no início do verso 3, no iniciozinho do verso 3. Então, basicamente, para relembrar, e para quem talvez não estava aqui ou não ouviu esse sermão na internet, a igreja de Sardes, ela se encontrava na cidade de Sardes, e a cidade de Sardes, ela tinha um histórico. Falamos até na semana passada como que é interessante que cada igreja tem relação com a cultura da sua cidade, e interessante inclusive como que cada cultura de cidade de alguma maneira causou uma influência dentro da igreja, e o Senhor precisou vir e dizer: olha, vocês até que estavam andando bem, vocês até que se comunicaram bem com o povo e apresentaram bem o evangelho, no entanto, e aí cada igreja vai ter um no entanto, ou contudo, porém, tenho contra ti, que falhou nesse ponto aqui, ou seja, vocês se envolveram demais nesse ponto aqui da cidade, não prestaram atenção e, de fato, aquilo que os antigos falavam, nossos antigos, não os antigos deles, mas aqueles que os nossos antigos falavam: olha, o mundo está entrando na igreja. De fato, isso é uma realidade, é uma possibilidade, e isso em alguma medida acontecia, e aconteceu com as igrejas do Apocalipse, e o Senhor Jesus teve que chamar a correção.
Mas um diferencial da igreja de Sardes é a seguinte, é que a igreja de Sardes, diferente das outras igrejas, não há relato nenhum de perseguição. Não tem perseguição dos judeus, não tem perseguição de Roma, do povo, da cidade, não tem perseguição, muito pelo contrário. O que se percebe dentro do texto é uma total paz no meio da igreja e no meio da cidade. E o detalhe, talvez, e a comparação da igreja de Sardes com a cidade, é que a cidade, a geografia dela tinha seria uma espécie de fortaleza. Ninguém conseguiria invadir aquela cidade. Mas por 2 vezes, historicamente, aquela cidade foi invadida por uma brecha. Os inimigos encontraram um ponto sem vigiar. Por isso que a igreja tem que vigiar. Essa é uma das ligações com a cidade. Os inimigos encontraram por 2 vezes pontos cegos, pontos sem vigia, e a cidade foi destruída. E Sardes, ela então está indo para o mesmo caminho. E é interessante que ele vai dizer o seguinte: eu conheço as tuas obras. E sempre que Jesus fala, conheço as tuas obras, ele vai dizer, são obras assim, 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 são obras boas, mas, porém, contudo, tenho contra ti o seguinte, isso. Então você tem o ponto alto de uma igreja e o ponto baixo, o ponto fraco de uma igreja. Em Sardes, o ponto alto é o ponto baixo. Em Sardes, conheço tuas obras. Que obras? Que vocês professam ter um nome que gera vida e que aparentemente, por causa de professarem esse nome, há uma aparência de vida, mas de verdade, eu falei na semana passada, vocês são The Walking Dead. Vocês são mortos que parecem vivos, que estão caminhando. Só que a gente vai ver aqui que existe ainda um remanescente fiel. Muito bem. Em resumo, então, eles afirmavam ter um nome que gerava vida, mas na verdade ela tinha essa aparência de vida. Era uma igreja que tinha uma total aparência de vida. Era uma igreja, irmãos, que ela mantinha, por exemplo, suas atividades litúrgicas, seus programas de culto, e até pensavam que estavam vivos, mas o veredito de Jesus estão mortos, estás morto. Então, aquela igreja, ela parecia viva, mas a sua vida aparente, na verdade, interiormente, era morte. Ela pensava fazer aquilo por qual ela nasceu para fazer. Vejam, e eu não sei se vocês também já pararam para fazer esse tipo de conexão. O que de fato, qual é a diferença de uma igreja viva para uma igreja morta? Ora, para que existe a igreja? Qual é a razão de ser da igreja? Percebemos então que essa igreja em Sardes, ela se amoldurou à cidade, deixou de fato ser sal e luz, deixou de ser um diferencial, deixou de olhar para a cidade e dizer o seguinte: isso que vocês fazem, de fato glorifica a Deus, vamos intensificar. No entanto, esse e esse ponto precisam ser abandonados, ou seja, deixou de denunciar pecados ou de publicamente se colocar na vanguarda. Se amoldurou, ela entrou na onda, ela entrou no ritmo da cidade, e logo ela ficou igual. Eu já falei isso aqui uma vez, infelizmente já não lembro quem contou essa história, mas alguém me contou uma história de um grupo de adolescentes que foi para um determinado retiro, e no dia de finalizar o retiro, tinha uma adolescente que não era cristã, e uma das professoras, das líderes de grupos, perguntou: fulano, o que você está achando do nosso retiro? Tia, eu estou gostando demais, parece uma balada, só não pode beijar na boca. Por que isso? Perdeu-se o referencial numa tentativa de mostrar para todo mundo que, olha só, eu sou um crente legalzão, tá? Eu sou moderno, tá? E assim, comigo não tem certas coisas. Só que o problema é que se perdeu a mão do negócio e eles se perderam dentro da cultura da cidade. Deixaram de fazer ou de exercer aquilo que eles deveriam exercer. Arauto do Senhor, mas que promove bem e paz.
Bom, e aí nasce então essa pergunta, né? Qual é a base que Deus usou para avaliar essa igreja? Qual a regra que Ele usou para medir essa igreja? Na verdade, a gente não sabe. Exatamente não é dito aqui. Mas esse é o veredito. Vocês têm ou apresentam o nome, mas estão mortos. Quando a igreja parece estar viva, mas está morta, de fato. Qual a diferença então de vida para a morte e dentro da igreja? Porque, falando de seres humanos, né, a gente pode biologicamente talvez observar alguns sinais. A ausência de batimento cardíaco, temperatura do corpo, os olhos perdem o seu brilho, há uma certa apatia. Então, humanamente, a pessoa é declarada morta quando simplesmente não apresenta mais sinais de vida. Irmãos, muitas vezes definimos a vida de uma igreja pela sua estrutura. Eu digo se a igreja está viva ou não a partir do que estruturalmente ela me apresenta, pelo seu poder, às vezes pelo seu dinheiro, pela sua capacidade administrativa, mas, irmãos, infelizmente, aquela igreja, a igreja de Sardes, é o retrato de muitas outras hoje. Muitas outras cuja realidade espiritual é péssima. Tinham boa reputação, mas era só reputação. Sardes era uma igreja tranquila, diferente de Pérgamo, diferente de Tiatira, não era molestada por ninguém, pelos gentios. Na verdade, eles tinham uma aparente paz. William Hendricks, um comentarista bíblico, ele vai dizer que a igreja de Sardes tinha a paz do cemitério. Vocês já foram assim, no cemitério, assim, em dia comum, né? Não dia de feriado, porque em dia de finados nem os mortos aguentam toda aquela confusão, eu imagino. Mas num dia comum, a igreja, ela desfrutava de uma paz de cemitério, segundo Hendricks. Como então discernir a igreja viva da morta? Irmão, João Calvino, ele definia a igreja verdadeira por 3 pontos. Por 3 pontos. Ele dizia, uma igreja verdadeira e viva, ela tem pregação correta da palavra de Deus. Segundo, correta aplicação das disciplinas. E aqui, disciplina, irmãos, não é disciplina espiritual, não. Disciplina é o seguinte, o sujeito pecou, ele é disciplinado. Então, pregação correta da palavra, aplicação da disciplina para que o nome do Senhor Jesus não seja envergonhado, aplicação de disciplina e correta administração dos sacramentos. Ou seja, pelos motivos corretos, da maneira correta. E aí é claro que esses 3 pontos de Calvino, por exemplo, não sei quantos conhecem aqui o Mark Dever, mas ele escreve um livro chamado 9 Marcas, né? Então, de 3 de Calvino viram 9 marcas. 9 marcas de uma igreja saudável. O ponto é que Jesus aqui vai dar a solução com 5 ordens, 5 imperativos. E foi aqui que nós paramos, então, na semana passada. O primeiro imperativo, aliás, todos os imperativos têm relação com a necessidade de vigilância espiritual. O primeiro imperativo nós vimos na semana passada, primeira ordem. Fiquem alertas, ou mostrem-se alertas. Ou seja, uma ideia de não somente estar alerta, mas fazer com que quem esteja à sua volta perceba de fato que você está alerta. Você está tão alerta com tudo que acontece ao seu redor, que alguém que passe pela sua vida vai perceber e vai dizer, eu não sei porquê, mas aquela pessoa está alerta. Essa é a ideia. Essa é a ideia do primeiro imperativo. A segunda ordem, fortalece os que ainda restam. Opa, peraí. Então parece que estão mortos, mas alguns ainda são moribundos, alguns ainda têm um resquício, uma fagulha de vida no meio daquela igreja. O que vai ficar mais claro no verso 4, isso vai ficar pontual.
Mas o ponto é o seguinte, olha, a morte dos pouquinhos que ainda restam está iminente, vai acontecer a qualquer momento. Então há uma certa urgência nisso aqui, nessa ordem de fortalecimento. Fortalece os que ainda restam. Alguns poucos então sobreviveram, estavam para morrer, restava muito tempo. O processo de apodrecimento já era notório. Mas só que, irmãos, essa igreja é a igreja do Senhor Jesus. Se ela mesmo até que ela estivesse completamente morta, sempre existe a possibilidade da ressurreição. Sempre existe a possibilidade da ressurreição. Lembra-se como ele se apresenta no início? Eu sou aquele que detém os 7 espíritos, o Espírito Santo que gera vida. Eu não sei se te nasce uma pergunta aqui, nessa ordem. Fortalece os que ainda restam. O que deve ser fortalecido, irmãos? Pensem por um instante, o que deve ser fortalecido? É a comunhão. Precisamos fortalecer a nossa comunhão, por quê? Porque a igreja está morrendo. Irmãos, a igreja está morrendo, o Senhor enviou o seu anjo, enviou o seu mensageiro, ele leu a carta para a gente, disse que a gente já está até morto, a maioria. Alguns de nós ainda não estão, e os que não estão precisam ser fortalecidos antes que morram. O que precisa ser fortalecido? Irmãos, precisamos fortalecer a nossa comunhão. Como? Vamos fazer atividades, bastante atividades, vamos fazer algumas festas, até temáticas, quem sabe, festa sertaneja, gospel, qualquer negócio desse parecido, para que a gente volte à vida. É isso que deve ser fortalecido, Vamos unir. Não, os nossos jovens, eles andam muito fracos. A gente percebe que eles andam assim, dando muito ouvidos ao que é dito entre os colegas deles, os amigos na faculdade, no trabalho. Então nós vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, quinzenalmente, aos sábados, vamos ter um momento de jogatina santa, sei lá, banco imobiliário, qualquer coisa parecida, um carteado dos céus. Precisamos fortalecer, unificar mais nossa juventude, nossas crianças. E é engraçado que sempre que tem essas atividades, determinados grupos que são biblicamente membros de uma igreja, eles ficam de fora, Ninguém faz nada assim para a pessoas das viúvas ou dos viúvos, Ninguém faz assim, um baile gospel para poder casar, sei lá. Ninguém. Esse grupo fica de fora. As viúvas, os órfãos, como é que faz com os órfãos? Não tem. Não, bom, eles entram no trabalho das crianças ou dos adolescentes, tudo bem, mas sempre vai ter algum segmento que não vai ser atendido. Esse é o ponto. É isso que deve se fortalecer numa igreja quando ela, por algum motivo, aqui não sabemos qual é claramente o motivo, mas por algum motivo, quando ela vai mal, irmãos, não é mais eventos, não são mais atividades, não é a comunhão que deve se fortalecer para a igreja não morrer, mas a comunhão e as atividades devem existir, sem dúvida, boas atividades que gerem bons relacionamentos entre irmãos e irmãs, entre cristãos e até mesmo com não cristãos, gerando relacionamento com não cristãos, porque estamos em missão. Não podemos tirar isso de vista, estamos em missão. Só que isso é o vagão. Existe uma locomotiva. Não é a comunhão que puxa a igreja ao fortalecimento e ao crescimento. Não é isso, isso é vagão, isso é consequência. Exclusivamente, o que deve ser fortalecido? A fé. A fé no nosso Senhor Jesus. Veja, 1 Tessalonicenses 3, 2 e 3, o que diz? Por isso,
Não podendo esperar mais, achamos por bem ficarmos sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé. Ele envia Timóteo, mas não é para se fantasiar de palhaço e ficar jogando malabares, para animá-los puramente, mas animar e fortalecer a fé. 1 Pedro 5,10. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês na fé. E aí vem a pergunta: mas como lutamos para fortalecer a fé? Promovendo um churrasco? Não. Novamente, não. O próprio prazer de estar num churrasco ou de estar em qualquer evento de igreja só se torna de fato um prazer e não um peso quando você tem graça e brilho nos olhos porque ama Jesus e porque em Jesus você quer estar com seu irmão. Quando você tenta promover qualquer atividade não colocando o Evangelho primeiro, a mensagem e os efeitos de Jesus Cristo morto e ressurreto primeiro, quando você tenta fazer da vida cristã uma vida de comunhão por si só, isso é uma obra morta. No entanto, quando você fortalece a fé no Senhor Jesus, o próprio Espírito Santo que habita no cristão é aquele que dá liga à igreja e mantém ela unida. Irmãos, como nos tornamos operantes e produtivos, vivos no Senhor? O que fazer? Você já pensou sobre isso? Seriamente, você já pensou sobre isso? Aliás, eu faço um desafio. Olhe por um instante para a sua própria vida. Você se percebe alguém que é operante e produtivo no Senhor? Ou você se percebe como alguém que em algum ponto da sua caminhada você caminhava bem, mas hoje você está estagnado? E talvez essa é a pergunta: por que eu estagnei? O que aconteceu? Bom, Pedro vai ensinar para a gente. O apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro, capítulo 1. Veja o que ele diz, eu vou ler para vocês. Seu divino poder, está falando do Senhor, seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos. Ele já começa assim: tudo que nós cristãos precisamos foi dado pelo divino poder de Deus, para duas coisas, para a vida e para a piedade. Seu divino poder nos deu tudo o que precisamos para vivermos e para desenvolvermos piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas graciosas e preciosas promessas, para que por elas, olha só, ele deu tudo o que precisávamos, tá? Para a vida, para a piedade. Por intermédio disso que ele nos deu, para que nos tornássemos participantes da natureza divina e fugíssemos da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. E ele continua, por causa disso, porque ele já deu tudo que precisamos. E eu quero que essa pergunta continue ecoando na sua mente. Mas espera aí, se ele já deu tudo que precisa, por que eu estagnei? Por que eu parei? O que aconteceu? Será que eu tenho que orar mais? Será que eu tenho que buscar mais? Será que eu tenho que fazer mais coisas? Ou me dedicar mais a alguma igreja? É isso? Vamos ver o que Pedro vai dizer. Ele vai dizer, olha só: por isso mesmo, porque ele já deu tudo, empenhem-se, se esforcem para acrescentar a sua fé. Uma fé que você já recebeu por graça de Deus. Deus já te deu a fé. E ele vai dizer, você já tem a fé, agora você vai lutar para acrescentar a essa fé algumas coisas. Que coisas? Virtude, bondade, pureza. A virtude, conhecimento. Ao conhecimento, domínio próprio. Ao domínio próprio, perseverança. A perseverança, piedade. A piedade, fraternidade, que é a comunhão cristã. Percebe onde que entrou aqui a comunhão cristã definitiva?
e a fraternidade, o amor. 7 coisas que Pedro diz que a gente tem que lutar para acrescentar a fé que já temos. Por quê? Se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, essas qualidades impedirão que vocês sejam inoperantes e produtivos. Caramba! 7 coisas que eu tenho que acrescentar à fé. E aí a gente volta para a igreja de Sardes, espera aí, eles estão morrendo e o Senhor Jesus está dizendo, fortalece esses que ainda estão sobrando. Mas fortalecer como? E aí você vem, Pedro dá essas 7 coisas para acrescentar a fé. Mas esse é o ponto. Da onde veio essa fé? E aliás, a pergunta é, diante desses 7 itens que Pedro diz para acrescentarmos a fé, como que você se encontra dentro desse processo? Ou será que você já está como os moribundos de Sardes? Lembra que eu falei que só existem 2 possibilidades para pessoas que frequentam igrejas que não pregam o evangelho? Elas se tornam cínicos ou amargurados, angustiados. O verso 9 do capítulo 1 de 2 Pedro vai dar a solução para essa equação. Todavia, olha o que ele vai dizer: se alguém não as tem, essas 7, ou alguma dessas 7, ou não está crescendo, não está se tornando produtivo e ativo no reino de Deus, se alguém não as tem, está cego, está míope, está enxergando mal, só vê o que está perto. Por quê? Se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Esse é o ponto. Não dá para ser cristão tentando fazer coisas dentro do ambiente cristão ou rituais cristãos, achando que essas coisas ou esses rituais irão fortalecer a sua fé. Não vão. O que vai fortalecer a sua fé é você trazer à lembrança o seu pecado perdoado. Crescer no Senhor e ser fortalecido não é fazer mais coisas dentro de uma igreja, mas é crer mais e com mais força no fato de que Deus encarnou, assumiu o nosso lugar numa punição que era nossa, morreu e ressuscitou. E a partir disso, você faz as outras coisas como resposta. Percebe isso? Entende isso? Devemos então nos lembrar constantemente do Evangelho. E quais seriam as implicações de uma vida em comunidade e a necessidade desse fortalecimento constante na fé? É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo para Sardes o seguinte: comecem a pregar no próximo domingo, no domingo seguinte, o Evangelho. Comece a pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus que transforma, que dá vida, que dá continuidade no processo de transformação. Quando você esquece o Evangelho da graça, você começa a construir a religião a partir das suas próprias atuações. E eu vou falar uma coisa para vocês: isso cansa. É muito cansativo tentar ser justo por conta própria. Chega ao ponto de dar vontade de desistir de ser cristão. Porque se ser cristão é todo dia labutar, trabalhar para ser justo, isso é muito cansativo. O que tem que lembrar todo dia? Os pecados foram purificados. Como? Assim, assim, assim. Portanto, sou justo. Portanto, tenho condições de responder a Deus em justiça e em amor. Então, essa lembrança, esse fortalecimento é isso. Abandonem falsas promessas de fé. Comecem a lembrar para si o Evangelho todos os dias. Me lembro de alguém uma vez perguntar, por exemplo, sobre aonde se aplica a fé, ou como que eu uso a fé. E a gente tem muita falácia por aí. Você tem que fazer certas coisas com fé, e colocar fé, não, a fé é exclusiva para Jesus. A fé é só para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então não tem esse negócio, sabe, entregue seu dízimo e sua oferta com fé, mas fé em quê? No que e por quê? A onça da nota de 50 morreu no meu lugar. Nota de 100 é o quê, gente? É um peixe, né? É uma garopa. Gente, não. Dízimo e oferta você dá com alegria, você dá com constância, com generosidade, com proporcionalidade. E a fé, aonde entra? No Senhor Jesus Cristo, só. Unicamente só. Para essas duas ordens, então, mostra-te alerta e fortalece os que ainda restam. Existe um motivo específico para a igreja, porque as suas obras são completamente inadequadas. Irmãos, é muito sério o que ele está dizendo aqui. Vocês precisam ser vigilantes, vocês precisam fortalecer a sua fé, porque aquilo que vocês estão fazendo, por não serem vigilantes e por terem uma fé mirrada, produzem obras inadequadas, incompletas. É Jesus dizendo, aquilo que vocês realizam por si só já tem cheiro de morte, por si só já não está cheirando bem, o cheiro é ruim, e por isso, por ser fruto de morte e não de vida, não é aceitável diante de Deus. Eu me pergunto por que essas obras não são íntegras, por que essas obras não são aceitáveis? Porque a perfeição e a integridade das obras não vem de nós. Por isso que tudo que a gente realiza tem que realizar a partir da fé, porque somente a obra de Jesus é perfeita e aceitável diante de Deus. Lembram-se? Todas as nossas ações, as nossas obras são como trapo sujo. Está lá em Isaías 64. E muito provavelmente esse foi o problema de Sardes, como tem sido o problema de muitos lugares. Homens e mulheres que não aprenderam a descansar e confiar na graça do Senhor Jesus, do seu Evangelho, e dia e noite se colocam diante de Deus com lamúrias, com perturbações, não aprenderam a descansar na graça de Deus. Por não ter a fé fortalecida no Evangelho, acabam vivendo de qualquer maneira. Então percebe como que o Evangelho e a lembrança do Evangelho é importante para o constante crescimento cristão. Por exemplo, e aí às vezes eu gosto de usar música como ilustração, porque música todo mundo gosta. Daí vocês não sabem quantas vezes e em quantas igrejas eu já arrumei muito problema por causa disso. O Marcelo já testemunha de pelo menos umas duas. Que você vai citar a música, pronto, acabou o mundo. Tu tocou no ídolo. Tocou no ídolo com pé de barro. Irmãos, quando tentamos propor uma fé que não tem por base o Evangelho, criamos uma comunidade que parece viva, mas está morta, e que produz sermãos mortos, que matam homens e mulheres, e não somente isso, a própria arte, aquilo que essa igreja canta, ou que essas igrejas cantam, são frutos de uma teologia péssima. E teologia péssima, eu estou aqui sendo complacente. Teologia do inferno, porque se não é o Senhor Jesus e a sua morte e ressurreição, qualquer outra proposta de chegar até Deus é do diabo. E aí eu vou falar de uma música aqui, que talvez, e a gente percebe que isso não está tão distante da gente, e vocês nunca vão ver a gente cantar isso aqui. Embora eu vou dizer um negócio para vocês, musicalmente, cadê o Sérgio? Musicalmente a música é boa, essa que eu vou falar, a música é legal pra caramba, a música é muito boa, é muito contagiante, os arranjos de instrumentos são um negócio espetacular. A música diz o seguinte, olha como é que ela começa, e eu quero que vocês encontrem, se for possível, o Evangelho aqui. Quem quer a glória, traz a arca. Quem quer o fogo, traz sacrifício.
Quem quer a vida, que suba a cruz. Quem deseja o favor do rei, toca na ponta do altar. Os irmãos, para que Jesus morreu então? Se eu posso levar a arca, levar o sacrifício, subir a cruz, fazer penitências ou viver como um miserável, tocar na ponta do altar, me esforçar para chegar até Ele, para ter o favor do rei. Mas que tolice é essa? Que as igrejas cantam por aí. Quem mais poderia te livrar e mudar tua sorte de uma vez? Prostre tuas chances, tire a tua mão, toque no altar, tu alcançarás o favor do rei. Quem quer resposta, queima incenso. Quem quer a cura, toca no manto. O que esse sujeito está falando? Quem quer a honra, rasgue suas vestes. Sei que a honra era de Jesus. A honra e a glória, né? Só do Senhor. Mas se tu quer honra, rasgue suas vestes. Quem deseja o favor do rei, toca no altar, e por aí vai as bobagens. Teologia ruim. Igrejas que abandonam a morte e ressurreição de Jesus, que é o único caminho que leva ao Pai, que dá glória e honra a Ele, e que a glória e a honra dele transborda sobre nós, nos fazendo dignos por causa dele. Quando se esquece isso, se canta bobagens assim. E uma só para citar. Irmãos, que tipo de obras, ou que obras também, ele está dizendo aqui, que não são aceitáveis diante de Deus, quando você deixa o Evangelho de lado? Quando você esquece que você não precisa fazer mais nada, absolutamente nada, para provar nada para Deus. E que mais ainda, Deus não está esperando absolutamente nada de você, porque você não tem nada que acrescente a Ele. Ele não precisa de nada de você. Ele quer você. Por isso que o filho dele morreu e ressuscitou no seu lugar, porque Ele quer você, Ele não quer nada seu. Ora, mas e aquilo que eu faço para Ele, o meu louvor, o meu culto, é resposta de amor, não é moeda de troca. É resposta de amor, é assim, eu respondo. Nós tendemos a pensar, irmãos, quando pensamos em obras para o Senhor, em trabalhar para o Senhor, nós tendemos a pensar nessas obras como o que a gente faz na igreja. Você já pensou assim? Vou fazer a obra do Senhor. Qual? Tu pensou em alguma coisa? Tu pensou em igreja, não pensou? Fala a verdade. A gente pensa em igreja. Quando a gente pensa em obra, e quando a gente pensa assim, as obras deles não são aceitáveis, o que a gente está pensando? Eles estão fazendo alguma coisa errada na igreja. Irmãos, mas e o resto da sua vida? E o resto da vida? E a maneira como você lida com o seu trabalho? A maneira como você lida com o namoro, lutando para manter santo? A maneira como você lida com a sua vida de solteiro ou de viúvo? Irmãos, nós temos, por causa de teologia ruim, por causa de falta de evangelho, nós temos, infelizmente, muitos, e eu conheço muitos irmãos e irmãs cristãos, que têm uma dificuldade absurda de conectar o resto da vida com a fé. Às vezes se esquece que é um cristão médico ou advogado, e acha que é um advogado cristão, ou um médico cristão. Não, você é um cristão primeiro. Irmãos, eu tive o desprazer de ouvir uma história. Fui aconselhar uma pessoa, e essa pessoa com seus parentes cristãos, e essa pessoa passando por crise na fé, e esses parentes cristãos, ou um desses parentes cristãos, um dia aborda essa pessoa e pergunta: fulano, eu estou tentando pensar em algum termo que não choque, e eu não vou falar o que eu ouvi, mas foi perguntado para esse fulano, por um parente cristão,
fervoroso, de uma maneira muito chula e muito feia, como estava a vida amorosa dele. E eu falei assim, cara, mas essa pessoa não é crente? É crente. Mas essa pessoa sabe que você não é casado, né? Sabe. Mas essa pessoa está perguntando como é que é uma determinada situação da sua vida com o namoro e te questionando por que você não está fazendo o que todo mundo na sua idade está fazendo. Irmãos, é uma facilidade de desconectar a fé com a vida. A fé com a vida. De que maneira, então, você vive? Porque essas obras aqui, quando fala, as obras que vocês têm realizado, não são aceitáveis diante de Deus. Não está falando somente de coisa que se faz dentro da igreja. Porque uma vez que você é transformado pelo Evangelho, que você ganha o green card celestial, né, pegando a onda do momento americano, você ganha o cartão, você agora é cidadão, sabe? Você é cidadão, você saiu do império das trevas, foi para o reino da luz, foi feito nova criatura, se tornou um cidadão do reino, e a partir de agora, não sei se você percebeu, mas tudo que você faz é obra, não é só o que você faz na igreja. A maneira como você trata seus funcionários, o seu patrão, é obra. A maneira como você trata, a maneira como você educa os seus filhos é obra. A maneira como você se comporta no trânsito é obra, porque tudo isso precisa estar vinculado com o fato de que você é nova criatura. Você já tinha pensado dessa maneira? Que tudo que você faz é obra. Absolutamente tudo que você faz é obra diante de Deus, porque você é cidadão de um novo reino. Tudo que você faz deve refletir de alguma maneira o Evangelho. Irmãos, terceira ordem, se lembrem do que você esqueceu, se lembrem do que você ouviu e recebeu, se lembrem daquilo que fortalece a fé constantemente, guardem, você se lembrou? Agora você vai preservar, você vai obedecer. A vigilância espiritual aqui, ela tem relação então com uma vida de perseverança, de obediência, de alguém que se lembra constantemente disso tudo e procura. Você já tentou segurar a areia na mão? Já brincou disso? Pega aquele punhado de areia e começa a escorrer, né? E aí você aperta mais para ver o que acontece e tenta segurar o máximo que der. Essa é a ideia. Procure guardar e preservar obedecendo como quem tenta segurar algo que está escapando, sabe? É você sair de um ambiente como esse de culto e ao longo da semana você lutar, segurar ele na mão e apertar, você lutar para não esquecer o que Deus falou pela sua palavra. E por último, arrependa-se. É o chamado final. Um chamado, na verdade, coletivo. Um chamado coletivo. Percebam que não é somente um chamado individual, para uma mudança de postura, mas é um chamado coletivo. Por quê? Porque no verso 4, ele vai dizer o seguinte: em Sardes, algumas pessoas ainda não se contaminaram. Ou seja, o que pode sustentar uma igreja diante de toda essa situação? A igreja, ela continua firme, só que com poucos. Um grupo de fiéis, irmãos. Um grupo, como sempre houve nas piores crises. Gente que no meio do comodismo continua inquieta, no meio da apatia continua vigilante, no meio da aparente morte ainda tem alguma vida. Gente que não contaminou as suas vestes. E é interessante a gente perceber então o seguinte, que a esperança daquela igreja agora, ela reside em poucos. Um pequeno coletivo, um pequeno grupo. Irmãos, Jesus só precisa
de um profeta que declare a sua palavra aos ossos secos. Só precisa de um. Aqui ainda tinha um pequeno grupo, mais de um. Não é um grande grupo, mas é um grupo de gente fiel, de gente apaixonada por Jesus. Irmãos, não é fato, e a gente percebe isso ao longo da história da igreja e ao longo do histórico de qualquer igreja. São sempre os poucos que oram de maneira perseverante. São sempre os poucos. E eu vou te dizer uma coisa: se você não faz parte desse grupo, saiba que pela graça de Deus, Deus tem levantado homens e mulheres que são poucos, mas que estão orando por você. Você tem sido mantido de pé por gente que ora, mas são poucos. São poucos os que contribuem generosamente, os que se sacrificam espontaneamente, os que se preocupam de verdade, os que realmente amam intensamente o Senhor. A igreja de Jesus é sustentada por poucos, mas o Senhor mantém a sua igreja. 3 promessas então são feitas para esses que se mantêm fiéis e aos que se arrependerem. São vestidos de roupas brancas, recebem uma nova, não é somente uma nova forma de ser visto, mas é um novo ser, puro, justo e santo. Seu nome está garantido no livro da vida, definitivamente garantido no livro da vida. E mais, Jesus confessa seus nomes diante do Pai e diante dos anjos. Jesus finaliza então aqui revelando que o cristianismo autêntico, verdadeiro, implica em confissão pública. Confissão pública. Então não existe agente secreto, cristão agente secreto. Não pode existir seguidor velado, escondido de Jesus, porque a vida cristã tem que ser assumida publicamente, escancarada. E é interessante que a gente sabe o seguinte, que a conversão vem por intermédio da pregação da palavra. Só que aqui o que Jesus está deixando claro é o seguinte: se vocês me confessam publicamente, eu vou confessar vocês a meu Pai também. Mas o confessar público tem relação não somente com uma fala, mas tem relação com ações. Ações. Por quê? Porque uma vez que você novamente ganhou o green card celestial, uma vez que você é cidadão do reino de Deus, tudo o que você faz é obra. Tudo. E aí, irmãos, para a gente finalizar, eu quero que você pare e feche os olhos por um instante e pense. Pense naquele problema mal resolvido que você tem na sua vida. Pensa naquele problema mal resolvido que você tem na sua vida. Se você não acertar esse problema, porque Jesus te possibilitou abrir mão da sua razão e da tua certeza para a glória dele, esse problema vai ser considerado como uma obra diante dele que não é íntegra, que não é perfeita, e logo você não está confessando o nome dele diante dos outros com as suas ações também. Por fim, irmãos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvidos para ouvir? Ou seus ouvidos estão prestando atenção em outras coisas? Existe sensibilidade suficiente para ouvir, refletir e guardar o que o Espírito tem dito às igrejas? Vamos fechar nossos olhos? Vamos ter um momento de reflexão. E veja qualquer afirmação desse texto bíblico
como uma maneira de Deus te purificar e te convocar a mudanças de atitude e de santidade. Pai Santo, nós somos gratos pela Tua palavra, somos gratos pelo Teu Evangelho, somos gratos porque o Senhor nos chama constantemente ao arrependimento, nos lembrando que crer no Senhor não se trata apenas de uma afirmação única de fé, mas se trata de permanecer nessa afirmação até o fim, onde vivemos, estudamos, trabalhamos, nos casamos, passamos por luto, mas todas as coisas, dentro do Teu reino, manifestando o Teu Evangelho através de nossas vidas. Oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos receber a bênção. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o doce amor de Deus Pai e a rica comunhão e consolação do Espírito esteja com todo o seu povo para todo sempre. Amém. Tome assento ainda por um instante.